Boa noite, pessoal. Venho através do nosso canal Alugue Zen falar histórias e relatos sobre aluguel. No aluguel de hoje falaremos sobre ela sempre queria descontar do aluguel. Boa noite, Alugue Zen. Me chamo Adalberto e venho aqui falar de uma inquilina que tive que chamava Jéssica. A mesma colocou a mãe dela como a inquilina por trabalhar no estado e ter uma boa renda e pensionista. Só que morava na casa dela era ela e seu marido. Eu coloquei ele como fiador por ter renda. E ela já não trabalhava, mas tomava conta dos afazeres da casa. Na prática, quem tomava de conta de tudo e quem mandava em tudo era ela. Pagava em dias. Só que a Jéssica tinha um problema. Toda vez que vinha pagar o aluguel, queria que fizesse alguma coisa na casa. Ou seja, o dinheiro do aluguel queria fazer conforto para ela e querendo sempre me dar despesa. Jéssica: senhor Adalberto, boa tarde. Vim trazer o pagamento do aluguel. Boa tarde. Olhe, entre que vou preparar o recibo para lhe entregar. Senhor Adalberto, é o seguinte: o senhor poderia colocar um box no banheiro? Lá tem uma cortina, mas não é muito bom. Molha tudo. Sei que antes de entrar pedi que o senhor colocasse o chuveiro elétrico, pois não tomo banho frio. Se quiser, eu faço e descontamos do aluguel. Adalberto: olha, Jéssica, eu dei uma arrumada na casa e gastei um bom dinheiro. Mas tá bem, precisa descontar do aluguel não. Eu mesmo vou fazer o orçamento e colocar. E nisso, fui e fiz uns 3 orçamentos. Optei, claro, pelo de alumínio com aquele material. Eu não sei bem se era tipo plástico ou tipo mica. Era o mais barato. E não o de blindex. Mas mesmo assim, o de blindex era mais bonito. Minha mãe logo me advertiu: filho, olhe, essa sua inquilina, ela quer luxo, viu? Cuidado, senão você vai acabar pagando para ela morar. Passou alguns meses. Olha a Jéssica de novo. Seu Adalberto, pensei em fazer um armário embutido próximo à pia com uma prateleira. Foi até o rapaz do box que instalou que deu a sugestão e disse que fazia. Então, lembrei o que minha mãe falou e disse: não, Jéssica, vou colocar nada não, e nem descontar nada do aluguel. Vi que não gostou, mas paciência. Outros meses se passaram e a ideia dela de estar inventando colocar coisa na casa não passava. Pagava em dias, porém enjoada demais em pedir as coisas. Por fim, na época de chuva, molhou muito a casa e a Jéssica esteve lá, dizendo que teria que mudar o telhado da casa toda porque não prestava. Aí eu disse: Jéssica, tenha calma, vou pedir para alguém olhar. Só que chovendo assim, para subir fica difícil. Jéssica: e se piorar? Eu vou perder meus móveis e o senhor vai pagar. Tá certo, vamos lá olhar. Chegando lá, a chuva tinha passado e um rapaz chamado Sandro disse que subiria para ver, porque a casa dele estava assim, e ele subiu e achava que tinha sido os gatos brigando em cima do telhado. E depois colocou as telhas no lugar. Quando subiu, a surpresa foi maior do que imaginava. Sandro: senhor Adalberto, o senhor não tem ideia da bagaceira aqui. Tem bolsa de lixo jogado aqui do vizinho. Dentro de uma bolsa até um jarro de planta quebrado foi jogado e foi o que quebrou as telhas. E o Sandro falando e jogando as coisas embaixo, até bola de criança tinha. A casa vizinha era um prédio de andar que alugava para várias pessoas, só que o inquilino do vizinho, com preguiça de descer para colocar o lixo para fora, achava melhor jogar para o telhado da minha casa. Por certo, sabia que a casa estava desocupada e para alugar. Iria jogando, quando veio a chuva não deu outra. Como a casa era forrada, não dava para ver a telha quebrada. Fora que o prédio ainda fazia muita sombra na casa. Tirei foto da bagaceira jogada no chão. Na porta do vizinho tinha uma faixa de aluga-se e liguei ao proprietário, que me atendeu super bem. Disse que vinha dar uma olhada e realmente veio. Perguntou mais ou menos aonde era o lugar, porque lá em cima tinha, se não me engano, 2 andares e ainda não tinha certeza qual o inquilino deles teria jogado.
falou em pagar o prejuízo e eu disse que tinha telha em casa. E ele pagou apenas o serviço do rapaz em retelhar. Nisso, a Jéssica ainda comentou que o ideal era trocar o telhado todo. Disse: Jéssica, não vou me meter em mexer em telhado com morador aqui. Já o rapaz respondeu que não precisava, que o telhado não estava ruim e mesmo se fosse novo, não aguentaria um jarro de planta jogado de lá de cima. Foi aí que tive a certeza que o negócio de Jéssica era fazer as coisas. Como não saía do bolso dela, apesar de estar pagando em dias, ela estava me abusando dos seus enjoos. Até cerca elétrica uma vez pediu para colocar, porque era essencial para a segurança da casa e dela. Só que eu sabia que o marido dela trabalhava com isso e ficavam sempre querendo colocar. Eu dizia: pode colocar, depois vocês levam. Mas a vontade dela era sempre de descontar do aluguel. Depois disso, também percebi que a ideia deles era pedir para fazer as coisas, porque certos serviços eles mesmos poderiam fazer, cobrar o preço deles e diminuindo o valor do aluguel. Já eu fazia a reforma pessoalmente da casa quando estava desocupada, para economizar na mão de obra. Só que o que eles não contavam, que nunca aceitei inquilino fazer serviço e descontar em aluguel. Isso já tinha passado um ano e Jéssica novamente inventando, só que dessa vez não se saiu bem. Senhor Adalberto, temos tipo um seguro que cobre manutenção e reparos de residência. Tem pedreiro, carpinteiro, encanador, assim dá a mão de obra. A minha mãe vai passar o ano novo aqui e queria dar uma demão de tinta na casa toda. Então falei: já que você tem a mão de obra, basta um galão de tinta. O fabricante diz que até quanto por cento de água você pode colocar. Fiz isso da outra vez, deu certinho. Faz assim, eu vou comprar e lhe dou. Na época comprei até na promoção. Ela já não esperava por isso. Na verdade, acredito eu que queria novamente descontar do aluguel. Por certo, ela juntamente mais o esposo pintaria. Pois desconversou e falou posteriormente que a mãe não iria mais passar o ano novo lá e não iria mais fazer o serviço. A ideia deles sempre era baratear no aluguel, deveriam estar acostumados a fazer isso. O tempo passou e eles sempre pagando em dias, pelo menos nisso não poderia reclamar. Mas o assédio, se assim posso dizer, era demais. E de repente terminou os enjoos e eu estranhei. Depois fiquei pensando que eles desistiram dessas ideias de estar sempre querendo fazer as coisas. Até que Jéssica disse: Senhor Adalberto, vamos entregar a casa. Tem um mês de calção e vence agora em novembro, tudo bem? Adalberto, eu respondi que sim. Sinceramente, não estava fazendo questão que saísse. Apesar que tinha uns meses que não me enjoavam mais. Passaram da data, Jéssica se apertando para me entregar as chaves. Disse que já havia se mudado, mas tinha umas coisas para pegar na casa. Eu falei: Jéssica, se você não me entregar essas chaves, eu vou começar a cobrar proporcional os dias. E acredita que ela ficou chateada, dizendo que sempre pagou certinho e eu estava fazendo questão. Eu disse: pois é, Jéssica, já faz 15 dias que venceu e você acha pouco? Nisso penso que foi o que ela queria. Foi lá com raiva, me deu a chave e casa que não falou comigo. Então rapidamente fui na casa e descobri o porquê ela estava se apertando tanto para devolver as chaves. E nunca mais tinha me aborrecido em fazer alguma coisa. Os portões da casa estavam todos esbagaçados, porta de vidro quebrada, a maior bagaceira. O que foi que tinha acontecido foi que eles viajaram para outro estado e esqueceram as chaves. Quando voltaram no domingo à noite, não conseguiram entrar. E para me deixar mais louco da vida, levaram todas as lâmpadas da casa. Ou seja, com certeza a casa que alugaram não deveria ter, né? Foi quando liguei e a briga foi grande. Mas no final disse que não tinha condições de pagar devido à Covid, que fracassou os trabalhos do marido e tinha ido para uma casa inferior. Falou tanta coisa que não vale a pena falar. E mesmo assim perguntei pelas lâmpadas, que não tive condições de entrar na casa à noite, que estava maior escuridão. E ela me respondeu
que levou porque essas lâmpadas eram dela e as minhas tinham queimado tudo. Eu disse, todas as lâmpadas queimaram? E acredita que ela confirmou que sim? Termino agradecendo por contar o meu relato. Nunca fui de colocar ninguém na justiça. E arrumei a casa e coloquei as lâmpadas. Aluguei novamente, pelo menos esse novo inquilino é tranquilo. Pago o aluguel em dias e nunca me incomodou em nada. Obrigado por contar o meu relato. Aí, pessoal, acredito que todo contrato de aluguel prevê deixar a casa do jeito que estava no início do contrato, ou seja, em perfeitas condições de uso para o locador não perder tempo em alugar novamente. Espero que tenham gostado do relato e uma boa noite.